Essa, muitas vítimas crescem com medo e até deixam de denunciar os criminosos. Para saber mais sobre como descobrir se uma criança está sendo vítima de pedofilia, a nossa equipe foi às ruas e procurou especialistas para traçar o perfil dos suspeitos. O que nós descobrimos é alarmante e você vai ver agora. A maioria dos crimes de abuso contra menores acontece dentro de casa. Veja. O crime é muito chocante. O avô abusando do próprio neto. Aí cheguei em casa, ele pegou e falou: pai, o vô colocou p*** na minha b****. Cheguei, falei com ele assumiu tudinho na casa, até inclusive eu gravei ele. Não foi assim, coisa de fazer, só que foi coisa que passou na cabeça, assim, sabe? Cheguei assim, já passei assim na mão na bunda dele. O que muitas pessoas não sabem é que casos como este não são tão raros assim. Segundo especialistas, é mais comum você encontrar uma criança que esteja sendo vítima de um parente do que uma criança que seja abusada por uma pessoa desconhecida. Próprios familiares, pais, padrastos, tios e outros afins que acabam cometendo esse tipo de ilicitude em razão da proximidade familiar e também da confiança que a criança deposita nesse tipo de perfil de pessoa. E uma das maiores ameaças hoje no Brasil, os maiores casos estão acontecendo dentro da família. Então, por cuidadores, por pais. Então, o abuso em si, a maioria é dentro da família. Às vezes, a vítima não denuncia para proteger o abusador. Em muitos casos, a criança até resolve denunciar, mas o caso é abafado pelos responsáveis. A criança, ela tem um receio muito grande de colocar para fora, porque ela tem medo que ele machuca, agrida a mãe ou outros irmãos. Eu já tive casos que a criança, o adulto em si hoje, a criança acabava aceitando ser abusada para que o irmão mais novo, uma irmã mais nova não fosse abusado, então ela trocava a minha segurança pela segurança do meu irmão. Mas então como descobrir se uma criança está sendo vítima de abuso? Esta psicóloga explica que muitos sinais da mudança de comportamento podem ser percebidos pelos familiares. É só uma questão de prestar atenção. Os sinais, se a criança está colocando objetos em volta da cama, se a criança está transmitindo comportamentos sexuais, se está brincando brincadeiras sexuais com objetos fálicos, que a gente diz são objetos mais pontudos, são objetos que lembram, querendo ou não, um órgão genital. E principalmente a agressividade dela e a forma que ela está se fechando. Também constatar se está tendo cortes, perfurações, se a criança está passando mal do estômago, se a criança mudou totalmente o comportamento dela na escola, com os pais, com os colegas, certo? Se ela está regurgitando, vomitando. Tudo isso a gente tem que olhar e pegar um conjunto estrutural dela para poder avaliar se ela tem algo, algum alerta ou não. A partir da desconfiança sobre um potencial abuso, o próximo passo é descobrir quem é o responsável pelo crime. Você pode estar brincando com a criança, pegando uma boneca, mostrando, olha, aqui nos seios, nas partes de baixo, não pode tocar, é só você que encosta, é só a mamãe quando vai dar banho, trazer tudo, informações, aqui é uma área proibida, aqui não é legal, aqui machuca, aqui se alguém encostar aqui você avisa a mamãe, você desenha, certo? Trazer com ela de uma forma lúdica, porque ela não vai entender que é uma questão sexual em si, não coloque aí, isso foge da realidade total da criança, então a criança não entende, então você consegue mostrar para ela o que é proibido. É a mesma coisa que você coloca para a criança, não pode colocar o dedo na tomada. Normalmente o perfil dos suspeitos é parecido. É importante a participação da família para identificar algo errado, já que, segundo a polícia, os suspeitos são discretos e costumam ter a confiança de pessoas próximas às crianças. Mas para encobertar o crime e se livrar de uma prisão onde correm risco de sofrerem a mesma violência na cadeia, eles podem até matar. Um exemplo é o caso da pequena Raquel Genofre, que segue sem solução desde 2008. 10 anos atrás, ela foi sequestrada na saída do colégio e encontrada morta dentro de uma mala embaixo da escadaria da rodoviária de Curitiba.
ela foi estuprada. Foram apontados vários suspeitos, mas exames de DNA descartam o envolvimento de todos eles. Um assunto muito difícil de ser compartilhado. Por isso, muitas vezes as crianças evitam comentar com os familiares e tendem a crescer isoladas da sociedade por conta do trauma. A psicóloga Flávia Tavares também deu dicas de como ajudar no processo de superação dessas vítimas. Veja. A criança ela precisa de atendimento psicológico, precisa de estrutura familiar e estrutura onde ela está no meio. Em alguns casos até mesmo medicamento, né? Então a gente tem que formar uma estrutura por fora da criança para fortalecer ela por dentro, porque muitas vezes a criança se sente culpada pelaquela agressão sexual. Então ela acredita disso devido ao abusador em si. Então ele cria uma fantasia dentro da criança, ele cria um medo nessa criança e essa criança acaba se culpando pelaquela situação. Por isso, cada vez mais, gente, a importância do diálogo, a conversa entre pais, mães, filhos. Tem que ter a conversa, tem que ter a confiança acima de tudo. O filho, a filha tem que saber que o pai é o melhor amigo, que a mãe é a melhor amiga e será sempre. Essa confiança tem que existir, essa conversa tem que existir sempre. E se você perceber qualquer comportamento estranho no seu filho, no seu neto, no seu sobrinho, converse, né? Procure saber mais sobre o que está acontecendo. Infelizmente, os especialistas garantem, a gente viu, os abusos acontecem, na maioria das vezes, dentro de casa, entre a família, com quem as pessoas menos imaginam. Vamos para o intervalo rapidinho, na sequência...